Bem-vindos ao primeiro episódio do Mundo Senai Experience. Meu nome é Fabiano Bachmann, estou aqui com a minha parceira de jornada, a jornalista Tainá Klock, e juntos estaremos com você explorando as possibilidades e as oportunidades de carreira que você pode encontrar na indústria catarinense. Vai ser uma grande jornada, você não vai se arrepender. Então bora com a gente? Bora, Fabiano? Bora! Está no ar o primeiro episódio do Mundo Senai Experience. O programa será um bate-papo com empresários, alunos, especialistas, ex-alunos e empreendedores que contarão as suas histórias de sucesso e, principalmente, oportunidades que você pode encontrar na indústria catarinense. Serão 6 episódios, cada um numa região de Santa Catarina, e hoje nós estamos aqui em Blumenau para o primeiro episódio do Mundo Senai Experience. E para isso, hoje nós contamos com 2 convidados muito especiais, Alex Marçom, CEO da Crystal Holding, e o João Paulo Ross, JP, Chief Growth Officer, diretor de expansão da Premier Soft. Muito bem-vindos, obrigados pela presença. E hoje nós também contamos com ela, a Tainá e a nossa plateia. Isso mesmo, a gente está aqui com a nossa plateia cheia de alunos curiosos para tirar várias dúvidas com essa galera aí que sabe muito sobre a área, que muitos deles atuam. E também tem uns convidados aqui infiltrados, que daqui a pouco a gente vai contar a história deles, tá? Mas, afinal, me conta, Fabiano, sobre o que a gente vai falar hoje? Qual que é o nosso tema? Sobre o que nós vamos falar? O tema hoje é neoindustrialização e a diversificação da indústria catarinense. Neodiversificação, até um trava-línguas. Neoindustrialização parece uma coisa tão distante, difícil, pouco se ouve sobre isso. Mas fiquem com a gente que até o final desse programa você vai perceber que está muito mais perto do que você imagina e é muito mais fácil e pode ser uma coisa muito boa para quem está pensando no que fazer no futuro e sua carreira profissional. E para a gente começar, Tainá, estava pensando, a gente poderia começar a entender quem arrisca, o que é neoindustrialização. Meu amigo aqui vai falar, o que você acha que é? O que vem na sua cabeça quando a gente fala essa palavra? A neoindustrialização, na minha cabeça, quando vem, é uma nova indústria. É uma indústria mais tecnológica, mais atual e mais inovadora para a nossa sociedade, nossa realidade que a gente vive hoje, né? Alex, você é CEO da Crystal Holding. É um grupo de empresas que trabalha o estado da arte da indústria. É uma nova indústria que está vindo aí? É isso? É isso mesmo, Fabiano. Eu acho que a resposta foi excelente, né? Se foi deduzida, principalmente, foi realmente incrível. Falar de neoindustrialização, acho que a gente precisa começar falando um pouco dessa necessidade que nós temos no país de desenvolvimento da nossa indústria, né? O Brasil é um país que se industrializou bastante lá desde a década de 50, né? Eu sou um dinossauro aqui, também ex-aluno do Senai, né? Falando ali um pouco antes com o JP não tinha nascido ainda quando eu saí do Senai. Então, fui aluno do Senai de 1987 a 1990, na aprendizagem em mecânica geral. E de lá para cá, de quando eu saí do Senai para cá, o Brasil foi o país no mundo onde a indústria de transformação mais perdeu participação no PIB. Ou seja, nós nos desindustrializamos. Nós viramos um país especialista em exportar commodities e exportar empregos, né? Então, a necessidade da gente reverter esse quadro ela é fundamental. E quando a gente tipicamente vai falar de voltar a fazer alguma coisa que a gente fez antes, né, a gente vai falar de reindustrialização, né? E reindustrialização não assumiria justamente essa nova indústria que se apresenta para a gente, essas novas possibilidades que se apresentam para a gente nesse momento. Então, não é voltar ao que a gente fazia lá nos anos 50, quando as cadeias industriais complexas no Brasil foram desenvolvidas, nem tampouco naquilo que era indústria quando eu cheguei na indústria lá no finalzinho dos anos 80. A indústria hoje ela está inserida nesse contexto de transformação verde, transformação digital, e acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais a respeito disso, mas a ideia de neoindustrialização ela traz justamente esse convite para que a gente pense o que pode ser essa indústria
para as próximas décadas, a indústria onde vocês e outras pessoas aí que estão chegando e assistindo a gente vão trabalhar. Então, pegando o gancho, a neoindustrialização é uma reindustrialização a partir de novas bases, novos valores, com mais responsabilidade socioambiental, poderíamos dizer que passa por aí. Perfeito, passa por responsabilidade socioambiental, passa por uma revisão de paradigmas. Né? Maior passa preocupação com questões climáticas, por exemplo. Questões climáticas, a transição verde é uma necessidade absoluta de descarbonização também. Que a gente tem, exatamente. E naquilo que se refere também às nossas relações com as empresas industriais, isso é muito impactante. Né? Acho que a gente sai de todo o movimento, digamos, desde a Revolução Industrial, todos os paradigmas adotados, são muito ali daquela ideia de comando e controle, né? De que a gente manda e o outro obedece, de que a gente está controlando o que as pessoas estão fazendo. E a gente tem que substituir isso daí, nesse momento, por autonomia, né? Por confiança, sair daquela ideia de que tudo na vida é competição e trazer um pouco mais de colaboração. Então, tem uma série de fatores que acompanham também essa preocupação socioambiental e esse olhar para aquelas que são as necessidades do mundo hoje. Perfeito, perfeito. Nesse contexto, Alex, me permita, o JP, ele é diretor de expansão, né, para a gente conseguir comunicar o cargo da Premier Soft. Como que você, JP, enxerga... Primeiro, o que a Premier Soft faz e como que você vê ela participando desse movimento da neoindustrialização? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. A Premier Soft é uma consultoria de TI com 12 anos de experiência, quase 13 anos de experiência. Nós atuamos muito no passado, né, por toda a cadeia dos dispositivos móveis. A gente pegou o início dos dispositivos móveis, iPhone, Android aqui no Brasil. E hoje a gente atua bastante com indústria, com grandes empresas, ajudando elas nessa transformação digital. Né? E como a Alex bem comentou, a gente está num momento, num mundo de co-criar, né, de cooperar. E é isso que a gente vê e que a gente traz também para os nossos clientes. É a colaboração de empresas parceiras para ajudar indústrias a saírem do mesmo processo que faziam no passado e conseguir trazer um pouco de tecnologia, um pouco de AI, como a gente estava falando, né, de inteligência artificial, para essas indústrias, conseguirem fazer a mesma coisa de uma forma mais performática, de uma forma mais limpa, pensando nos novos valores que a gente tem hoje em dia. A indústria, seja software, seja qualquer setor industrial, a gente precisa de talentos para desenvolver essa nova indústria. Exatamente. Isso é um ponto bem interessante. Né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em transformação digital, muitas pessoas pensam em remoção de empregos, remoção de oportunidades. E, na verdade, não é isso. Né? Para fazer tudo isso, a gente precisa de pessoas capacitadas e de pessoas pensando no futuro. Né? Pensando em como fazer essa disrupção do mercado, pensando em como fazer a disrupção do que a gente faz hoje há 20, 30 anos, da mesma forma, tentando cada vez evoluir um pouquinho mais. Esse é um ponto interessante porque Santa Catarina é um estado com uma diversificação bastante grande da indústria. Agora, Vale do Itajaí, Blumenau, por mais diversificada que seja, e é a nossa indústria aqui do Vale, não tem como falar de Blumenau sem falarmos da moda e do têxtil. E nós temos projetos aí que eu acho que tem muito a ver com a neoindustrialização, um projeto muito bacana aqui na cidade, que está aqui na nossa plateia. Isso mesmo, a gente vai conversar com elas agora, um projeto um pouco mais social, que a Agatha vai me contar um pouquinho mais, como é que surgiu a ideia, o que foi feito, me conta. Foi um projeto social que a professora Cristiane conduziu a gente. Foi com o Hospital Santo Antônio, a gente desenvolveu pijamas e bichinhos de pelúcia para as crianças da área oncológica. A maior experiência que a gente teve foi trazer algo diferente para eles, porque eles passam muito tempo fazendo tratamento. E muitas vezes pode ser cansativo, pode não ter tanta alegria, e foi o que a gente buscou trazer para eles. E vocês fizeram de tudo, desde o molde, desde a criação, as ideias, como é que foi esse processo? A gente fez tudo, a gente teve as ideias desde o início e produziu tudo. E agora a gente vai falar de um projeto de cunho sustentável que as meninas vão explicar mais para a gente. Conta para a gente como é que funcionou, de onde surgiu essa ideia. Então, esse projeto ele foi direcionado pela professora Cristiane também, quando nós fomos visitar o Museu da Hering. Lá a gente recebeu retramas, e a partir dali a gente teve que criar um objeto que não fosse peças de roupas para instituições. Então, a gente, no nosso caso,
foi uma almofada para pescoço, para quando nós fôssemos viajar, enfim. E a gente fez desde o zero também, costura, molde, foi isso. Muito legal esses 2 projetos aqui de Blumenau, aqui do Senai. Ambas são alunas, né? Os 2 grupos foram feitos aqui das meninas do design de moda, né? Então, são 2 ideias aí que surgiram aqui do Senai e para a gente contar um pouquinho. Muito né? bacana, muito bacana. Alex e JP, veja, não importa o setor que a gente olha, a gente tem projetos acontecendo e tem tudo a ver com as bases da nova indústria, da neoindustrialização. Então, a neoindustrialização ela já está presente, já está no meio, no nosso dia a dia, nos projetos que a gente vem fazendo. E, Alex, estava pensando aqui, Santa Catarina, ele é o estado mais diversificado do país. É o segundo estado mais industrializado. É um estado que tem, ano após ano, as exportações crescendo. E tem alguns setores que puxam esse crescimento, né, como alimentos, máquinas, automotiva, mecânica, elétrica. Nesse contexto, eu queria ouvir de vocês, né, como é que vocês enxergam, né, primeiro, a pujança da nossa indústria e qual vocês entendem que é o maior desafio para que a gente continue com essa indústria crescente, pujante e cada vez mais de forma mais sustentável. Sou de São Paulo, originalmente sou um refugiado paulista aqui em Santa Catarina e estou aqui há 13 anos já e a minha admiração pelo setor industrial desse estado só cresce, né? Nós temos uma trajetória de conquistas muito significativa aqui no setor industrial que conduziu a essa indústria hoje que a gente ganha de herança aqui, né? Todos nós que estamos indo trabalhar na indústria, a gente tem uma herança muito forte de bases muito sólidas e eu vejo isso muito na comparação com a cidade de onde eu vim, né? Eu vim de São Bernardo do Campo, uma cidade que também cresceu com uma economia industrial, que conduziu aquela cidade a um resultado bem diferente daquele que nós obtivemos aqui nas cidades industriais catarinenses, seja Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul. Eu vejo no empresariado industrial catarinense, nos empreendedores do segmento industrial, uma base de valores muito forte dentro daquilo que foi o que se trabalhou dentro do paradigma industrial até aqui, né? A gente vive, no entanto, uma era que traz novos desafios, não é verdade? Quer dizer, não é dizer que nós já recebemos, portanto, tudo pronto. Então, tem uma série de desafios nesse momento para os quais a gente precisa ajustar também a nossa forma de pensar, né? De como é que a gente se atualiza para poder trabalhar, por exemplo, do ponto de vista de tudo que está envolvido na transformação tecnológica, na transformação social. As pessoas, vocês querem coisas diferentes hoje daquelas que eu buscava, e eu e os meus colegas lá do Senai, no final dos anos 80, buscávamos de um lugar onde a gente vai trabalhar, vai se dedicar. Então, o nosso grande desafio está justamente nisso, em como é que a gente atualiza essa trajetória de conquistas que nos trouxe até aqui, para que possamos continuá-la dentro dessa nova realidade que se apresenta para a gente, né? E ainda sobre esse assunto, o Álvaro tem uma pergunta, ele me chamou aqui, e quer saber mais sobre como ingressar, né? Uma pergunta que eu fiz aqui, né? Qual o conselho vocês dariam para os jovens que ainda não entraram em algum curso do Senai ou algo parecido? O Alex falou que ele fez o Senai, né? Com certeza foi um norte para ele, de onde ele gostaria de fazer também. Qual o conselho que vocês dariam que eles podem fazer já em casa, né? Talvez com os pais, alguma coisa assim, para que seja um facilitador para eles mais para frente na indústria? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Essa é boa. Eu acho que aqui nós temos um ambiente perfeito para trazer as respostas para essa pergunta, né? Toda a infraestrutura que é trazida pelas escolas Senai, seja se a gente está falando de cursos profissionalizantes técnicos nível superior, eu acho que a gente tem aqui realmente trilhas que podem abrir possibilidades para os mais diversos desejos, interesses que cada pessoa ali pode vir a ter com relação à indústria, né? Eu também sou filho do Senai. Eu me formei no Senai em 2008, né, um pouquinho depois. E eu não tenho dúvidas que é uma das melhores portas de entrada para o mercado. Hoje a gente tem vários cursos técnicos que eles ensinam muito mão na massa em como fazer. Depois o Senai foi fazer graduação, mas a base que o Senai traz, ou que um curso técnico traz, ela é muito enriquecedora. E aproveitando a fala do JP, talvez a dúvida que surja é quando que devemos começar a estudar, a procurar
por inovação, por tecnologia, entender e compreender mais. E aí nós temos aqui na plateia algumas pessoas que já começaram essa jornada no mundo da tecnologia. É isso, Tainá? Isso mesmo, a gente tem o pessoal aqui da moda, como a gente já falou, o pessoal do TI, não tem? Muito bem. E o pessoal da robótica, que está aqui do meu lado e vai contar para a gente sobre um projeto para quem quer começar logo cedo. Conta para a gente, Otávio. Então, no Espaço Maker, onde a gente desenvolve, nós temos atualmente 3 equipes de robótica de competição, mas tudo se iniciou em 2019, onde foi criada a primeira equipe, chamada Tech Maker. Ela participou de uma competição chamada FLL, First Lego League. Ela foi criada por uma ONG chamada FIRST, dos Estados Unidos, uma ONG sem fins lucrativos, que foi criada com o intuito de fazer com que os jovens entrassem nessa área do STEAM, né, de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes, para que tornasse a tecnologia, né, a robótica, algo divertido, algo alcançável para os jovens, começando com robôs de Lego e terminando na FRC com robôs de nível industrial. São 3 competições ao todo, FLL, FTC e FRC. E, atualmente, nós possuímos as 3 equipes aqui em Blumenau. E com quantos anos pode ingressar na equipe de vocês? Desde o ensino fundamental até o fim do ensino médio, pode estar competindo nas competições. Legal. E hoje em dia vocês criam robôs para quê, exatamente? O mais legal assim, que você pode citar para a gente. Então, cada temporada, né, cada ano, lança um desafio novo. Como, por exemplo, no ano passado, o desafio da competição da FRC, que era a que nós participamos, o objetivo era o robô pegar cubos e cones do chão e empilhá-los em diversos níveis de caixa, assim, um no chão, um mais alto e um mais alto ainda. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre o projeto de vocês? Uma coisa que o Otávio não mencionou é que a FIRST, né, a empresa americana que a gente compete, ela não é só sobre robôs, né, não é só sobre a robótica. A gente também tem que fazer vários projetos sociais que impactem nossa comunidade. Então, a gente tem projetos envolvendo crianças de escola pública. Agora, a gente quer fazer um projeto com indígenas e com crianças com câncer. Então, a gente tem que fazer toda a parte de marketing, patrocinadores, gestão da equipe. Não é só sobre programação e mecânica. A gente também tem que tratar o lado, as soft skills. Muito bacana esse projeto, né, Fabiano? Para mostrar também que dá para começar bem cedo se você tiver interesse. Que legal, muito legal. Parabéns, pessoal. E eu queria aproveitar esse depoimento e ouvir de vocês, convidados, como é que vocês enxergam experiências, iniciativas como essa. A importância de começar cedo a lidar com a tecnologia, a brincar com tecnologia, conhecer mais a tecnologia. Boa. Eu acho que isso gera todo um conhecimento, né? Independente de qual carreira a pessoa vai seguir depois. Eu tenho amigos que são advogados, mas têm programação como formação. Isso muda o mindset e a forma que ele faz os processos dele no dia a dia. Então, acho que independente de seguir numa área de programação, numa área de robótica, de eletrônica, todo esse conhecimento ele é base para a vida. Né? Da mesma forma que a gente fala que o conhecimento no direito, na administração, finanças, é muito importante para que a gente consiga ter uma vida adulta, né, com uma boa qualidade, com uma boa base, certamente a tecnologia traz isso também. Acho que tem muito a ver com a sua resposta anterior também, a respeito do estímulo à curiosidade, né? Quer dizer, a descoberta de novas possibilidades, oportunidades, como você vem colocando na discussão desse programa, né? Eu acho que esse é um fator também muito crítico para que a gente possa fazer escolhas, né? Se a gente tem curiosidade e explora o mundo, a gente vai fazer melhores escolhas, e a combinação de conhecimento, como você também bem colocou, é alguma coisa que é muito potente, seja qual for os caminhos que a gente escolher. Né? Perfeito, perfeito. Eu resumiria que o que nós estamos falando aqui hoje é de inovar com tecnologia e preparar as pessoas desde cedo para usar essa tecnologia e para desenvolver mais tecnologia de forma sustentável. Isso é neo-industrialização e esse é o negócio do Senai. A gente trabalha com esse negócio desde o ensino básico, cursos técnicos, aperfeiçoamentos, graduação, pós-graduação e, principalmente, projetos junto com as empresas. Nesses projetos, professores e estudantes colocam a mão na massa e trabalham em projetos sociais reais. É isso, né? Bom, o assunto rende, mas a gente precisa ir encerrando. E, para encerrar, eu queria pedir uma palavra final de cada um dos nossos convidados. E, Alex, tem uma frase que ela me impactou muito, que eu gostaria que você explicasse para a gente, que você explorasse, que você
trouxesse mais elementos. O futuro da indústria é humano e regenerativo. Essa frase você a proferiu recentemente quando a Crystal Holding foi premiada, no Prêmio Nacional de Inovação. É muito representativo esse prêmio que veio para a região, veio para Santa Catarina, veio para a região aqui do Vale do Itajaí. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais essa sua frase. Legal, Fabiano. Obrigado pela oportunidade. A Cristal foi finalista em 3 categorias, né, das 4 do Prêmio Nacional de Inovação, e acabamos saindo vencedores aí na categoria de inovação para sustentabilidade, né? E quando eu disse isso, foi tendo muito em mente essa situação que nós recebemos hoje como herança. Essa caminhada de gerar toda essa prosperidade que a gente tem no mundo, não suficientemente distribuída, mas para a gente chegar aqui, a gente olhou para a terra e para os recursos naturais como se a gente pudesse, como se fossem nossos, né? Muitas vezes sem olhar de uma forma sistêmica, fazendo intervenções, às vezes sem entender muito bem quais seriam as consequências sistêmicas daquilo. E a gente chega num momento em que, muito mais do que uma era de mudanças, talvez a gente esteja vivendo uma mudança de era, onde a gente precisa olhar realmente para como é que a gente trata dessa ideia de regenerar o nosso planeta do ponto de vista ambiental, né, para que a gente possa também deixar um planeta melhor do que aquele que a gente recebeu, assim como os nossos antepassados fizeram para os nossos descendentes, né? E a questão humana, eu acho que ela vem muito também dessa perspectiva de que nós estamos fazendo isso num ambiente, por exemplo, dentro da indústria, e vocês trabalhando nessas áreas de tecnologia, vivendo isso muito de perto e percebendo isso muito de perto, onde muitas vezes, por exemplo, a gente já está enxergando uma inteligência artificial que conhece a gente melhor do que nós mesmos, não é verdade? Então, eu acho que ser humano, né, numa sociedade como essa que a gente vai criar, requer justamente que a gente volte para as nossas origens, de nos reconectarmos com o nosso planeta, de nos reconectarmos uns com os outros e, em última instância, que talvez devesse ser primeira, nos reconectarmos com a gente mesmo, né? Então, é por aí que eu trouxe Perfeito. Essa fala. Que legal, que legal. JP, aluno do Senai, egresso, desenvolvedor de software, empreendedor, investidor e hoje diretor de expansão de uma empresa de base tecnológica das que mais cresce esses últimos anos. O que você deixaria de mensagem para a plateia, para quem está nos assistindo, pensando em futuro e carreira, e também para os pais dos jovens que estão nos assistindo? O investimento nos nossos jovens é o que salva o futuro, né? Os nossos jovens indo atrás de conhecimento. E eu falo como se eu fosse muito velho, né? Mas a saída por conhecimento e a evolução de cada um é o que vai fazer a gente ter um futuro bom. A gente olha hoje para a IA e para várias tecnologias que estão vindo aí, mas nada disso é possível sem pessoas, né? A tua frase ela é excelente nesse ponto. Então, a minha dica, a minha sugestão para os jovens e para os pais é invista em conhecimento. Não tem investimento melhor do que esse. E se dedique para aquilo que você gosta. Independente se é tecnologia, se é moda, se é administração, o que for, se é finanças, dedique para o que você gosta e vai atrás de conhecimento. Vai atrás de estudar e seja proativo e faça por você mesmo. Que o mundo está cheio de oportunidades para todo mundo. Basta cada um conseguir sair do meio da bolha, sair do meio do geral e se destacar. Alex, JP, muito obrigado por esse bate-papo, por compartilhar as suas histórias a essa plateia maravilhosa. Muito obrigado pelas perguntas e pelos projetos que vocês compartilharam com a gente. E lembrando que esse programa vai ficar disponível no YouTube para você rever quando quiser e também enviar para um amigo que quer começar numa carreira promissora na indústria catarinense. E lembrando que semana que vem tem mais, né? Hoje terminou, mas semana que vem a jornada continua com mais um episódio do Mundo Senai Experience. Ele demorou cerca de 14 dias. Foi um dos projetos mais divertidos e maiores projetos que a gente já fez.